questão 1, então, nós temos os vetores 1, menos 1, 1. Esse aqui é o U e o 3, 3, 3 é o V. E a reta R, conjunto dos TU, T pertencente a R. E a gente quer... Bom, então, a ideia tem a reta R. Está aqui o vetor U em algum lugar. Esse aqui é o vetor U. E essa é a reta R dos múltiplos de U, que é o zero. Aliás, eu preciso de um apagador, que eu não vou usar esse lenço para apagar, né? Um apagador. Olha só, eu saí, voltei, deixei minha carteira, ela continua aqui. É a mesma coisa que eu espero, assim, se vocês estiverem fazendo uma prova, se eu sair, eu espero o mesmo procedimento em relação à honestidade. Bom, retornando aqui, então nós temos o vetor U, o vetor V, temos essa reta, e aí, bom, vetor V supostamente é alguma coisa assim, né? V. E aí a gente quer essa projeção ortogonal do V sobre U. Então, a nossa inspiração é que isso aqui é o vetor V, você pega a norma de V vezes o cosseno desse ângulo, e vai ser o tamanho desse cara. Em princípio, a ideia primeira é, pensando assim de uma maneira mais simples, né? Vamos pegar aqui um vetor W. O W é o unitário. Então, o W é igual a 1 sobre a norma de U vezes U. Por que isso facilita o raciocínio? Por quê? Porque aí V escalar W já tem o tamanho certo, né? Porque vai ser norma de V, norma de W, que é 1 vezes o cosseno do ângulo. Quer dizer, aqui a gente tem um ângulo θ, assim. Então, a gente pega esse tamanho, multiplica pelo W, que é unitário, e tem a projeção. Então, a projeção V escalar W vezes W.
Tá legal? Essa ideia aqui tem que ser cristalina. Isso aqui temos que saber. Ocorre que nas contas pode ser meio desagradável, tem que fazer, porque aí para pegar a norma de pegar o W, a gente tem que fazer o U escalar U, né? Quer dizer, isso aqui, esse cara aqui é U escalar U elevado a 1/2. E aí ele vai aparecer aqui e vai aparecer aqui também. Né? Quer dizer, isso aqui seria V, aí a gente tem 1 sobre U escalar U elevado a 1/2 U, vezes 1 sobre U escalar U elevado a 1/2 U. É melhor fazer tudo com U, né? Quer dizer, isso aqui vai ser V escalar U sobre U escalar U vezes U. Aí você faz essa conta, V escalar U dá 3, U escalar U dá 3 também, e aí dá o próprio U, nesse caso. Isso aqui vai dar 1 menos 1, 1, né? Que é a letra A, mas é também a letra B. Mas é também o ponto dessa reta que está mais próximo desse aqui, então é também a letra C. Quer dizer, essa terceira a gente pode, inclusive, fazer diretamente. Quer dizer, você faz a distância aqui vai ser V, você pega esse cara daqui, se você pegar um cara qualquer aqui, TU, você faz V menos TU, vezes V menos TU, é o quadrado da distância. É mais fácil minimizar o quadrado da distância do que minimizar a distância, porque a distância tem uma raiz quadrada. Isso daqui é V escalar V, menos 2T U escalar V, mais T2 U escalar U. Aí você, sei lá, alguns de vocês talvez tenham sofrido no ensino médio decorando fórmulas de mínimo do trinômio do segundo grau. Eu fiquei apavorado, meu sobrinho foi tirar dúvida comigo e ele tinha que saber lá umas fórmulas, a fórmula do valor mínimo. Eu nunca soube. Mas aí você entrou aqui, você aprendeu derivada justamente para não ter que se preocupar com isso, né? Então isso daqui, o mínimo disso vai ser... Isso aqui, quando t vai para infinito, coisa do segundo grau. E o mínimo, então, vai ser obtido quando a derivada for zero, você deriva igual a zero e acha isso aqui. Quer dizer, isso aqui, vamos dizer, chama isso aqui de f de t. Então, f' de t vai ser 2t u menos 2uv. Mínimo. E aqui é importante, né, ter noção que o mínimo existe porque essa coisa no infinito vai para infinito. T2 manda. É porque é o seguinte, você pega um ponto qualquer dessa reta aqui, ele é um ponto TU. Aí você pega a distância. Esse cara daqui é V menos TU. Qual é o tamanho de V menos TU? É a raiz quadrada do produto escalar dele por ele mesmo. Quando você tem um produto escalar, na presença, né? Na presença
de produto escalar salvo outra decisão superior, você faz a norma de qualquer vetor W é igual ao produto escalar de W por W elevado ao meio. Então, isso daqui é V menos TU, V menos TU elevado a 1/2. Então, isso é que eu teria que minimizar. Como eu não gosto de derivar raiz quadrada, e o mínimo disso vai ser obtido onde eu também tiver o mínimo do quadrado disso, em vez de minimizar essa função, eu minimizo o quadrado dela, que é essa aqui. Que vem a ser uma coisa do segundo grau em T. Um número mais um número vezes T, mais um número vezes T2. Claro que é importante nessa história, né, a hipótese que U é diferente de zero, porque senão não tem reta nenhuma. Né? Então aí você... Elevar ao quadrado? Pode, né? Porque o produto escalar de um vetor por ele mesmo é sempre positivo. É uma das hipóteses básicas de produto escalar. Então, não tem problema. Tá? É bonitinho assim, porque você pode ter um raciocínio geométrico, quer dizer, olha, esse cara daqui é o menor, esse aqui, esse ponto é o mais próximo, porque se eu pego um outro ponto, eu tenho um triângulo retângulo. Essa distância é uma hipotenusa, essa é um cateto. Então, a hipotenusa é maior que o cateto. E é legal que isso você escreve em termos de produto escalar e pode apagar toda a geometria, que continua valendo. Ao mesmo tempo, você pode escrever a função, procurar o ponto de mínimo, derivar e tudo, e achar a mesma coisa. Então, isso vale para a questão 1 e para a questão 2. Na questão 2, a única diferença, né, é que V escalar U é 3 e U escalar U é 7. Isso. Então, na questão 2 você tem esse 1 menos 1, né? A questão 2 isso aqui modifica um pouquinho, né? Tem 7 caras. 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1, 1. Aqui também tem 7. Então tem 3, 3, 3, 3. E aí a conta é a mesma, só que aqui, quando você faz V escalar U, vai cancelando tudo, sobram 3, e U escalar U dá 7, então isso aqui vai dar 3 sétimos de 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1, 1. O resto é igual. Tá legal? O índice de acerto não foi soberbo, muita gente escolheu a opção letra D no lugar da letra A. Então, pagamos.
Então foi a 2, a 1 é a 2, a 3. E você tem uma matriz U, ela é ortogonal se suas colunas U é N por N. Então vamos chamar a coluna U1, U2, etc. O índice N. E aí você tem que o produto escalar de UI por UJ vai ser o que a gente chama de delta IJ, que é igual a 0 se I for diferente de J e 1 se I for igual a J. E aí tem uma série de coisas que a gente pode dizer sobre essa matriz. Né? A primeira é a seguinte, né? Quer dizer, se isso daqui é U, a U transposta é uma matriz assim, né? Onde aqui está o 1, o 2, etc., o N. Como quando você multiplica duas matrizes, você pega e faz o produto escalar das linhas da primeira pelas colunas da segunda, né? Quer dizer, a linha I pela coluna J. Então, é claro aqui que você tem U transposta U vai ser uma matriz AIJ, onde AIJ é igual a UI escalar o J. E vai valer 0 quando I é diferente de 0 e 1 quando I é igual a J. Então, isso aqui vai ser a matriz 1, que é a chamada identidade. Então, tem uma coisa interessante que é a seguinte aqui, que não é tão evidente, é o seguinte, é que também é verdade que U vezes U transposta é identidade. Ainda é muito claro que você tem que fazer as linhas dessa, as linhas dessa pelas colunas dessa. E a informação que você tem só garante isso aqui. Mas tem um argumento de dimensão que é importante, é porque quando a transformação tem uma inversa aqui à esquerda, né? Quando você faz isso assim, isso dá identidade, significa que ela tem que ser sobrejetiva. Se você tem aqui, vamos fazer esse é isso mesmo, fazer aqui as bolotinhas assim, as laranjazinhas e as bananinhas. Aliás, não é nem sobrejetiva, você tem que ser injetiva, né? Porque, olha só, assim, vamos dizer, numa situação assim, você não vai poder ter uma função injetiva, né? Você vai ter que ter dois caras, pelo menos, indo no mesmo. Vai ter alguma coisa assim. Quando você faz isso, na hora que você pegar uma inversa que volte aqui, né, você tem uma inversa assim, que significa o quê? Que você levou pela U e voltou pela U transposta no mesmo lugar. Quando você vai com esse cara aqui e com esse aqui, não tem mais, né? Porque você não pode, esse aqui não pode ir em outro, ele tem que ir aqui. Aí esse cara tem que voltar aqui e tem que voltar aqui também. Então a função tem que ser injetiva.
Então, quer dizer, isso aqui, U transposta U igual a identidade, implica U injetiva. Muito bem, mas a U leva Rn em Rn. Pensando a matriz como a transformação linear, identificando as duas. Né? Bom, se ela é injetiva, imagina que ela não seja sobrejetiva. Né? Deixa eu limpar aqui um pouco a coisa. Isso vale para uma transformação qualquer. Quer dizer, você tem uma transformação U de Rn em Rn, e ela é injetiva. Então, essa matriz aqui, tem as linhas assim, o espaço, a imagem da transformação é o espaço gerado pelas linhas, né? Porque você vai pegar aqui vamos dizer, o 1, o n, aí você vai pegar o x1, xn e vai levar em x1, u1 mais xn, un. Então, todo mundo que for imagem de alguém vai estar aqui assim. Esses caras formam um subespaço, é o espaço das combinações lineares das colunas da matriz. Tá? O espaço gerado pelas colunas da matriz. Esse espaço, já que ele não é o Rn todo, se eu pegar uma base dele, né, vamos dizer, jogando fora algumas colunas, eu tenho uma base para esse espaço. Então ele vai ter uma certa dimensão. Essa dimensão não pode ser n, a menos que a transformação seja sobrejetiva. Tá? Mas vamos ver por que eu digo que esse negócio tem que ser sobrejetivo. Quer dizer, quando você leva um espaço Rn no Rn, a transformação tem que ser, se ela é injetiva, ela tem que ser sobrejetiva. Por quê? Porque se ela não for injetiva, significa o quê? Que eu tenho, vamos dizer, eu tenho x1, u1 mais xn, un, e isso não dá todo mundo. Mas esses caras, eu afirmo o seguinte, pelo fato dela ser injetiva, esses caras são linearmente independentes, o 1, o n. Tá? Por quê? Porque se eles não fossem linearmente independentes, eu teria, vamos dizer, um certo i igual a y1 mais ui chapéu. Quer dizer, isso aqui não está. O i seria a combinação linear desses caras aqui. E, ao mesmo tempo, o ui seria 0, u1 mais 1, ui mais 0, un. Então, eu estaria levando esse, vamos dizer, isso aqui significa que o x1 é 1 mais, aliás, o y1 é 1 mais yi é i de chapéu mais yn é n, está sendo levado nesse cara daqui. Não é porque, deixa eu escrever melhor aqui. Ó, o 1, as colunas são as imagens dos vetores da base canônica. Quando você, tá certo? Numa matriz, quando você multiplica a matriz pelo vetor, você pega a matriz aqui, A1, vou só, aliás, vou fazer só simplesinho assim. Se eu botar aqui 0 em todos e 1 no iésimo, eu vou ter 0 em todos aqui e 1 no iésimo, eu vou ter o i.
Então, ela leva o EI no UI. Então, isso daqui é a transformação aplicada em Y1 é 1, mais YI é I de chapéu, mais YN é N. E aqui, isso aqui é a transformação aplicada no EI. Então, eu estaria, se algum dos caras for combinação linear dos outros, eu estaria levando dois caras diferentes no mesmo. E a função não seria injetiva. Então, quando ela é injetiva, os vetores coluna aqui são linearmente independentes. Mas se eu tenho N vetores linearmente independentes em Rn, como Rn tem dimensão N, eles têm que ser uma base. Então, eles têm que gerar o espaço. E aí vai ser sobrejetiva. Quer dizer, aqui significa o quê? Que eu vou ter U1, UN, LI. Então, U1, UN geram Rn. Por quê? Porque a dimensão de Rn é N. E aí ela é sobrejetiva. Então, quando você tem, na verdade, é um teorema, uma consequência do nosso resultado fundamental, que quando você tem a transformação linear do espaço nele mesmo, no Rn, no próprio Rn, se ela for injetiva, ela é sobrejetiva. E vice-versa, se for sobrejetiva, vai ser injetiva também. E aí significa que a transformação tem inversa. E a inversa à direita é igual à inversa à esquerda. Então, o fato disso daqui ser, aqui como U é bijetiva, isso vai implicar que se essa multiplicada por essa é a identidade, então U vezes U transposta é a identidade também. Que não é um fato tão trivial em princípio. O que significa, né, que a U menos 1 é igual a U transposta, que é a letra D. E aí a letra B e a letra C estão relacionadas também, né, com isso. Esse fato aqui, né, se você fizer o produto escalar de U de x por U de y, você tem o quê? X é igual a x1 é 1 mais xn é n. Y é igual a y1 é 1 mais yn é n. Tá legal isso? X é um vetor. Se eu estou fazendo UX, significa multiplica a matriz U pelo vetor X. Quer dizer, aqui você tem a matriz U vezes o vetor X. Isso é a mesma coisa que pegar a matriz aqui que tem a linha U1, coluna U1 até UN, pelo X1, Xn, que é igual a X1 U1 mais Xn UN. E fazendo x igual a 1, 0, 0, 0, 0, quer dizer, esses caras daqui são U de E1, U de En. Tá? Isso não depende da matriz, vale sempre. Tá legal? Tá bem. Então, ó, repara, na verdade, o fato dessa base ser ortonormal é que garante, né? Vamos dizer, se eu não soubesse nada, eu teria que fazer daqui o seguinte, eu teria que fazer x
escalar y seria x1 é 1, mais xn é n, y1 é 1, mais yn é n. E aí eu teria que abrir isso aqui nos n ao quadrado termos que saem desse produto. Só que cada um deles, quando i for diferente de j, i é diferente de... i escalar é j é zero. Tá certo? Isso aqui, vamos dizer, isso aqui teria uma coisa assim, né? Seria x1, seria, na verdade, eu vou escrever em termos de somatório. Somatório de i igual a 1 até n, do somatório de j igual a 1 até n, de xi, xj, é i, é j. Só que i é j é zero quando i é diferente de j. Então, isso, na verdade, i é 1 quando i é igual a j. Então, isso aqui, na verdade, vai ser o somatório de i igual a 1 até n de xi, aqui botei xi, xj é yj, né? xi, yi. Isso aqui decorre do fato de que i e j satisfazem a propriedade que é a mesma que os u e o j satisfazem. Então, isso aqui, ó, quando eu fizer u de x escalar u de y, isso daqui vai ser o quê? Vai ser x1 mais xn o n, y1 mais yn o n. E aí, vai ser igualzinho aqui com u no lugar de e. E como o i e o j é zero quando i é diferente de zero, de j, e 1 quando o i é igual a j, isso daqui vai ser somatório de i igual a 1 até n de xi, yi. Deu para entender isso? O que eu estou dizendo é o seguinte, ó, toda vez que você escrever, usar uma base, escolhe uma base do seu espaço. Então você escreve os vetores na base, bota o produto escalar, e ele sai, em termos da base, ele sai isso aqui. Se a base for uma base qualquer, acabou aqui. Quando é uma base ortogonal, você tem que, para i diferente de j, isso dá zero. Então, já simplificou. Se, além disso, os vetores forem unitários, isso para i diferente de j, para i igual a j, dá 1. Então, dá isso. Então, qualquer base que tenha essa propriedade, né? Se você tiver uma base V1, Vn, se satisfizer Vi escalar Vj igual a 0 se i diferente de j e 1 se i igual a j, o produto escalar, quando você escreve os vetores nessa base, dá a soma dos produtos das coordenadas de mesmo índice. Mas, em geral, não. Então, vamos dizer, ter uma base ortonormal para trabalhar com produto escalar é muito bom. Então, isso diz que a nossa letra B está certa também. E em virtude da gente já ter a letra D, a letra C também vai ser verdade pelo seguinte, ó. A U menos 1 leva esses caras nesses. Então, quando eu pego dois caras e faço o produto escalar, eu escrevo eles assim e o produto escalar dá isso. Quando eu aplico a transposta,
que é a inversa, eu obtenho isso, que tem o mesmo produto escalar. Então, a transposta também preserva o produto escalar. Quer dizer, estou dizendo o seguinte, né, que se U, vamos dizer, U preserva o produto escalar, C e somente C, a U menos 1 preserva produto escalar. Eu peguei dois caras, o produto escalar deles é tanto. Aí eu levo o U desse, o produto escalar é o mesmo. Quer dizer, preserva os isso significa preservar os comprimentos e os ângulos, em termos de R3. Bom, mas se acontece assim, acontece na volta também, porque eu pego dois caras aqui, olho os inversos, e aí esses aqui têm que ter o mesmo produto escalar que os de cá. Então, significa que a transposta preserva o produto escalar. Tá? Bom, mas o que significa que a transposta preserva o produto escalar? Significa, em particular, o seguinte, ó, quando você tem a matriz, para ela preservar o produto escalar, é preciso que os vetores coluna sejam unitários e ortogonais. Por quê? Porque os vetores coluna são as imagens dos vetores da base canônica. Os vetores da base canônica, o produto escalar de cada um por ele mesmo dá 1, e o produto escalar dele por qualquer outro dá 0. Então, essa propriedade tem que valer nos vetores coluna. Tá? Eu posso apagar aqui? Estou dizendo o seguinte, ó, R2. Imagina que eu tenho uma transformação linear, está aqui o R2, está aqui o R2, transformação linear, U, e ela preserva o produto escalar. Então, se eu pegar aqui a base canônica, E1, E2, esses dois caras, como preserva o produto escalar, preserva a norma, porque a norma desse cara é o quadrado, ao quadrado é o produto escalar dele por ele mesmo. E preserva o ângulo reto. Então, o U de E1 tem que ter o mesmo tamanho que o E1. E o U de E2 tem que ter o mesmo tamanho que o E2 e tem que fazer um ângulo reto aqui. Mas esses caras são as colunas da matriz de U. Quer dizer, se eu pegar a matriz, a matriz de U, eu vou ter aqui coluna, coluna, U de E1, U de E2. Então tem que ser unitários e ortogonais. Mesma coisa vai valer em Rn. Só tem mais colunas. Agora, o que eu vi é que, nesse caso, a transposta é a inversa. E a transposta, quer dizer, quando você faz a transposta, você pega e faz isso, né? O U de E1 está aqui, o U de E2 está aqui. Aí, em princípio, eu estou perguntando, mas e as colunas da transposta? Bom, mas eu acabei de ver que, como a transposta é inversa, ela preserva o produto escalar. Então, as colunas dela têm que ser unitárias e ortogonais também. Isso é isso. Agora, só que as colunas da transposta são as linhas de U. Então, as linhas de U também são unitárias e ortogonais. O que não é uma... Se me dissesse assim, me pegasse no meio da rua, muitos e muitos anos atrás,
sei lá, quando eu estava quase na idade de vocês, também não tinha aprendido isso. Quer dizer, mas é verdade. Né? Mas repara que já é argumento que começa a ser sofisticado, envolve a coisa da dimensão. Envolve o fato que quando você faz uma transformação linear de um espaço nele mesmo, ela é injetiva sem somente ser sobrejetiva. A dimensão do espaço, o espaço de dimensão finita é o mesmo que conjunto finito. Não sei se vocês já pensaram nisso, mas se você tem um conjunto de 4 elementos e outro conjunto de 4 elementos, se você fizer uma transformação injetiva de um no outro, ela é sobrejetiva. Tem 4 aqui, não tem como levar cada um no seu sem cobrir todo mundo. E também não tem como cobrir todo mundo sem ir cada um exatamente em um. Então, um espaço de dimensão n, ele pode ir injetivamente num espaço de dimensão maior. Porque você... A ideia é que quando a transformação é injetiva, os vetores da base são levados em vetores linearmente independentes. Então, as colunas são linearmente independentes. Então, você pode mandar os vetores, vamos dizer, pode pegar R4 e mandar em 4 vetores de R5 injetivamente. Sobrou alguém lá ainda. Não precisa ser os da básica, não. Sobrou. Mas você não pode pegar o R5 e jogar no R4 injetivamente. Não cabe. Você precisaria de 5 vetores linearmente independentes. Bom, essas coisas de base, dimensão e tal, são coisas importantes. Eu tenho a impressão que às vezes a gente faz o curso de álgebra linear, aprende a fazer um monte de questão de múltipla escolha e não aprende o que tem que aprender. Bom, aí questão 4. Acho que essa eu vou até botar os óculos que tem muito número nela. É gerado por esses 2 vetores aqui. 1, 1, 1, 1. E esse aqui é o U1. Mas tanto 1 tinha que ser o 1 mesmo. O 2 é 2, 3, 4, 5. E aí a gente tem um vetor V, que é igual a 1, 3, 2, 5, e a gente quer projetar sobre o espaço E. Então, ó, o E, aqui é um espaço de dimensão 2, ele tem aqui o 1 e o 2. O único problema é que esse ângulo aqui não é reto. Esses 2 vetores são linearmente independentes, mas o produto escalar deles não é 0. Se fosse, se a gente, vamos dizer, se a gente pegar, vamos dizer, a ideia aqui seria fazer o seguinte, né, pegar uma nova base, pode ser usando o 1 ou não, mas em princípio, né, se você tivesse aqui uma base epsilon 2, com um ângulo reto aqui, quer dizer, epsilon escalar epsilon 2 igual a 0, aí imagina que você tem aqui o vetor, nosso vetor V, aqui assim. Aí o V se projeta aqui, num certo V0. E aqui tem um W. Então, o V0
o V0 é igual a T1 epsilon 1 mais T2 epsilon 2. Como isso aqui vale, você faz V0 epsilon 1 e aí vai dar T1 epsilon 1 epsilon 1, porque epsilon 1 epsilon 2 é 0. E V0 epsilon 2 igual a T2 epsilon 2 epsilon 2. Então você tem como tirar T1 e T2. E aí um truque importante é o quê? É que o W é perpendicular ao espaço. Quer dizer, qualquer vetor que você pegue aqui em E é perpendicular ao W. Esse aqui W escalar U igual a 0 para todo U em E. Então, em particular, ele é perpendicular ao epsilon 1 e ao epsilon 2. Ou ao 1, ao 2, a qualquer um deles. Quer dizer que, como o V é V0 mais W, ou o V0 é V menos W, V0 é igual a V menos W, o produto escalar de V0 por epsilon 1 é o mesmo que de V por epsilon 1. Quer dizer, isso aqui é V epsilon 1. Isso aqui é V epsilon 2. Tá? Tirei daqui, ó. Como o V0, que é esse aqui, é o V menos o W, então, se eu fizer o produto escalar do V0 pelo epsilon 1, dá o V pelo epsilon 1 menos o W pelo epsilon 1. Mas W epsilon 1 é 0, porque epsilon 1 está no espaço. Coisa é a seguinte, ó, você projetou o cara no espaço, esse vetor que liga a projeção até o ponto aqui em cima é perpendicular ao espaço, a todos os vetores do espaço. Essa é a ideia fundamental, super importante. Entender isso vale mais do que fazer 5 listas de exercícios de múltipla escolha. É uma das poucas ideias importantes que você tem que levar desse curso. Então, bom, se o produto escalar fosse 0, estava resolvido. Só que o que eu tenho não é o epsilon 1 e o epsilon 2, eu tenho o 1 e o 2. Então eu vou criar o epsilon 1 e o epsilon 2 fazendo o quê? Eu vou chamar esse cara de epsilon 1. Então eu vou fazer assim, ó. Está aqui o meu U1, está aqui o U2. Vou dizer, ó, o 1 vai ser o meu epsilon 1. O epsilon 1 aqui não precisa ser unitário. E aí quem vai ser o epsilon 2? Eu pego essa reta aqui, projeto esse cara aqui, e o epsilon 2 é esse cara, né? E aí, claro, eles geram o mesmo espaço, porque o epsilon 1 é o 1 e o epsilon 2 é o 2 menos um múltiplo de 1. Então, se fazer uma combinação linear de epsilon 1 e epsilon 2 é a mesma coisa que fazer uma de 1 e o 2. Vou repetir, assim, vou apagar essa merda toda. É o seguinte, ó, eu quero escrever V igual a alguma coisa, x1, U1
mais x2, U2. Mais um W que é perpendicular ao espaço. Tá? Então, no final das contas, isso daqui vai ficar fácil, né, se esse U1 e o U2 forem perpendiculares. Tá? Quer dizer, assim, está aqui o meu espaço, está aqui o vetor V. Aí aqui tem o 1 aqui, o 2 aqui, e todo mundo no espaço é combinação linear desses dois. Aí eu projeto o V aqui assim, e aí eu tenho aqui o W, que tem um ângulo reto. Esse cara daqui é o meu V0. Então, a primeira observação é que, quando eu faço V0, o W é perpendicular a todo mundo. Então, se eu multiplicar escalarmente aqui por U1, digamos assim, vamos fazer... Então, o meu V vai ser esse V0, que é x1 mais x2, U2, porque ele está aqui no plano, e mas tem o W. Então, o meu V é isso. Se eu fizer V escalar U1, isso daqui vai dar x1, U1 escalar U1, mais x2, U2 escalar U1, mais W escalar U1. Como o W é perpendicular a todo mundo aqui, ele é perpendicular ao U1, isso aqui é zero. Se eu fizer agora V escalar U2, isso vai me dar x1 U1 escalar U2, mais x2 U2 escalar U2, mais W escalar U2, e esse aqui também é zero. Está quase bom, mas seria muito melhor se o 1 escalar o 2 fosse zero. Que aí já estava resolvido. Senão aqui eu tenho um sistema para resolver. Então, uma forma de fazer isso é pegar o 1 e o 2 e dizer assim, está aqui o 1, está aqui o... Vou pegar mais para cá. Está aqui o 2. Então, eu preciso pegar, vamos dizer, pensa assim, nesse plano, dois caras perpendiculares. Eu pego um deles, por exemplo, o 1, já está bom. Agora, então, eu pego aqui esse 1 e digo, esse cara daqui vai ser o meu epsilon 1. O outro cara perpendicular eu obtenho assim, ó, eu projeto o 2 aqui, e aí esse cara é o meu epsilon 2. Então, projetar é uma coisa que aqui, nesse curso, excepcionalmente, não significa fazer projeto. Significa... Então, como é que eu faço isso? Bom, o que é o epsilon 2? Isso daqui vai ser o 2 menos sua projeção sobre a reta TU, T1, T pertencente a R. Então, isso aqui vai ser epsilon 2 igual a U2 menos U2 escalar U1 sobre U1 escalar U1, 1. Que é a conta que eu já fiz 1 milhão de vezes. Estou quase decorando essa fórmula.
Não vale a pena decorar a fórmula, entendeu? Vale mais a pena você pensar assim, né? Você pega, como é que você projeta esse cara daqui, pensa em termos de cosseno e tal, pega o unitário, faz aquela coisa que eu fiz antes. Eu estou quase decorando porque eu estou usando ela todo dia. Mas, na verdade, é preciso que vocês se lembrem disso daqui a muitos anos. Daqui a muitos anos é improvável. A maioria de vocês daqui a muitos anos não vai saber nem o que é cosseno mais. É verdade, infelizmente. Eu me lembro de um período relativamente grande no Brasil em que era difícil assim, encontrar um engenheiro trabalhando com engenharia, fazendo engenharia. Aí a gente teve um boom aí no começo do milênio, período até antes da crise, que a engenharia bombou e tal. Né? Lembro do cara da eletrônica falando, não, nossos piores alunos saem daqui empregados já na boa e tal. Né? Me lembro, antes disso, eu me lembro de encontrar, eu estar indo viajar e encontrar o cara da Polícia Federal que está lá conferindo, fazendo um trabalho nada, conferindo coisa. Aí fala, você é professor da FRJ, né? Fiz engenharia de produção lá e tal. Não, o cara que fez engenharia de produção passou no concurso para a Polícia Federal para ficar lá fazendo burocracia. Era um caminho razoável. Provavelmente a gente vai viver uma certa crise. Talvez não tenha emprego a Polícia Federal, talvez até tenha. Os empregos públicos também tendem a escassear nos próximos anos. Mas aí eles ficam requisitados, aí o cara que é aquele cara mais foda da faculdade. Bom, mas sejamos otimistas. Daqui a 10 anos vocês não precisarão saber o que é cosseno, mas daqui a 20 a engenharia vai estar bombando de novo. Então, o que vocês precisam entender é essa ideia. Porque ela é uma ideia realmente importante em aproximação, em coisas assim. Bom, então é isso. Então, a gente faz esta coisa, né? Então, quem vai ser o nosso... Então, esse cara daqui vai ser o epsilon 1, né? E o epsilon 2, eu tenho que fazer essa conta. Epsilon 2 vai ser 2, 3, 4, 5, menos o 2 escalar, o 1 é 14, dividido por 4, 1, que é igual, então, a 4, 6, 8, 10, menos 7, 7, 7, 7, e 1 meio aqui do lado de fora, né? Que é igual a 1 meio, aí menos 3, menos 1, 3. Então, esses dois caras, epsilon 1 e epsilon 2, geram o meu espaço, só que agora eles são perpendiculares. Aliás, para não ficar carregando esse meio, eu posso até... Eu só preciso de um epsilon 2 que seja perpendicular ao epsilon 1. Eu posso multiplicar por 2 para não ficar com esse meio aqui. Então, eu vou fazer isso, né? Eu faço epsilon 1 igual a 1, epsilon 2 igual a menos 3, menos 1, 3. E agora eu tenho dois vetores perpendiculares e o que eu quero é a projeção ortogonal do V sobre o espaço gerado por esse. Então eu vou fazer, né, eu quero agora o V0 vai ser V epsilon 1 mais V epsilon 2
Epsilon 2. E agora é fazer só a conta da letra A. Esse aqui dá igual a 1.1, 1, 2, 3, 4. Tem tempo ainda, que horas são? Já são 5. Então, vamos embora. Eu vou continuar, acho que eu vou continuar, porque aí eu já gravo e fico. Vocês podem ir. Eu fico gravando que nem um maluco aqui, falando para a câmera. Tá bom? Então, isso aqui é uma coisa crucial, aprender, o que nós estamos aprendendo a projetar. Basicamente é o seguinte, ó, você tem um V que está num espaço de dimensão grande, aí você tem um subespaço de dimensão menor e você está procurando o cara desse subespaço que está mais próximo desse V. Ou seja, você está compactando o seu arquivo, de certa maneira. Não é só para isso que serve, mas é para piorar. Assim, quando você tem um som super rico, mas você quer meter ele num arquivinho pequeno, ou para mandar rapidamente, ou por outro motivo, aí você escreve esse som, esse vetor, como uma soma de vetores ortogonais e joga fora alguns. Isso antigamente se fazia de maneira analógica, não tinha filtros em eletrônica que cortava as baixas frequências, as altas frequências, todo mundo sabia que acima de não sei quantas, não sei que frequência, o ouvido humano não capta, então aquilo podia jogar fora, que não fazia diferença. Agora tudo isso é digital. Bom. Então, questão 5, tem duas matrizes. Na verdade, não importa quais são as matrizes. Tem a matriz A, que tem suas colunas e tem suas linhas. Essa aqui é a matriz A. A transposta de A troca as linhas pelas colunas. Então, ela tem aqui, nesse caso, 4 colunas e 5 linhas, que são as de cá. Uma primeira observação básica, né, é que, vamos dizer, a imagem de A é o espaço gerado pelas colunas. Quer dizer, a imagem de A, não sei se eu usei essa letra assim, imagem de A igual ao espaço das colunas. A imagem da transposta é gerada pelas colunas da transposta, que são as linhas de A. Então, é igual ao espaço das linhas de A. Porque quando você multiplica A por um cara, você faz uma soma de múltiplos das colunas, faz uma combinação linear das colunas. Ao mesmo tempo, ó, se você faz, vamos dizer, se você bota aqui um x1, x2, x3, x4, x5,
o resultado disso é o seguinte, ó. A primeira coordenada é o produto escalar. Isso é uma coisa que é assim. Vamos chamar esse cara daqui de x. Então você faz o produto escalar por x da primeira linha. Linha 1 multiplica por esse cara daqui. Na segunda, você tem na terceira, na quarta, você tem linha, 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 linha. Tá? Você faz essa linha por esse vetor, bota aqui. Essa linha por esse vetor, bota aqui. Essa linha por esse, bota aqui. Essa linha. Então, se isso daqui for zero, é porque x escalar cada um desses vetores daqui é zero. Então, AX igual a zero, C e somente C, x é perpendicular. Se ele é perpendicular a cada uma dessas linhas aqui, ele é perpendicular ao espaço gerado por elas. Então, ele é perpendicular à imagem de A transposta. Ortogonal. Então, a letra A. Letra B é a mesma coisa. Né? Quer dizer, quando você faz isso aqui, vezes x1, vamos dizer, y1, y2, y3, y4, vai dar o quê? Vai dar primeira linha y1, segunda linha, y1 não, y. Então, quando isso zera, significa que A transposta de x igual a zero, C e somente C, x é ortogonal a imagem de A, que é gerada por essas coisas pretas. A imagem de A e a imagem de A transposta não tem a menor chance de serem iguais, porque uma está em R5 e outra está em R4. Então, a letra C não tem chance. E a letra D é verdadeira, a dimensão do espaço das linhas é igual à dimensão do espaço das colunas, mas isso é o teorema que nós vamos ver na próxima aula. Ele é basicamente, na verdade, ele junta dois teoremas. É o teorema do núcleo da imagem, que diz que, vamos dizer, a dimensão, o núcleo são os caras que são levados em zero, ele é um subespaço. Ele tem a dimensão, você tem a transformação T de E em F, linear. Então, aqui você tem o núcleo, que são os caras que são levados em zero. Ele tem uma certa dimensão. E a imagem são os caras que vão dar aqui. Então, você tem a dimensão da imagem de T. A soma dessas duas é igual à dimensão do espaço E. E a outra coisa é que a dimensão também é verdade o seguinte, sempre é verdade que a dimensão de N mais a dimensão do espaço ortogonal a N é igual à dimensão de E. É sempre, você tem um subespaço, tem um espaço ortogonal a ele, a soma das duas dimensões é a dimensão de E. Aí quando você junta as duas, você estará dizendo que a dimensão da imagem é igual à dimensão do ortogonal a N. Só que o ortogonal a N, ortogonal ao núcleo, é a imagem da transposta. Então, a dimensão de A, quer dizer, que também é um resultado que não é evidente. Né? Você pega uma matriz 11 por 18, aí pega o maior número de colunas
ortogonal, linearmente independentes dá um certo número. O maior número de linhas linearmente independentes dá o mesmo número. Então esse é o teorema que a gente vai fazer na próxima aula. Letra D está certa. Tem aqui assim de... Então é isso.